capítulo 6, João 6, do 48. Está lendo alguns versos. Amém? João 6, 48. Diz assim: Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Aqui, porém, está o pão que desce do céu, do qual, se o homem comer, não morre. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir entre si, como nos pode dar este homem a sua carne a comer? Jesus lhes disse: em verdade vos digo que, se não comerdes a minha carne, a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim também quem de mim se alimenta, viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Vossos pais comeram maná e morreram, mas quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, obrigado por esta rica oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estar compartilhando da Tua palavra. Nós estamos aqui já entendidos, todos nós, que o Senhor não precisa de ninguém para transmitir a Tua palavra. Ela já é pronta, ela já é algo suficiente para nós. Mas assim mesmo o Senhor usa homens e mulheres para transmitir, não algo novo, mas aquilo que está escrito, aquilo para compartilharmos a alegria de coração de cada um de nós. Então nos ajude na compreensão, no entendimento, para que possamos de fato sermos preenchidos por essa verdade em nossas vidas, para que dê frutos de justiça. Amém. Meus irmãos, no verso 60 do próprio capítulo 6, quando o João escreveu, ele disse assim, muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem pode ouvir? 61, compreendendo que seus discípulos se queixavam a respeito do que ouviram, Jesus lhe disse: isso vos escandaliza? Isso que esses discípulos disseram e que compreenderam daquilo que Jesus estava ensinando, não é uma verdade. Quando nós lemos o capítulo 6 de João, esse discurso não é um discurso duro. Não é um discurso que nós ouvimos e falamos assim, não é um discurso duro. Isso que os discípulos aqui demonstraram quando ouviram esse sermão de Jesus, nada mais é de algo que está em muitos dos cristãos hoje em dia, muitos, que é a incredulidade, que é não crer na palavra que o Senhor está falando. Porque quando nós voltamos aqui, o próprio capítulo 6, no verso 28, esses discípulos, as pessoas que estavam acompanhando, perguntaram eles: que faremos para executar as obras de Deus? 29, Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crede naquele que ele enviou. Então a mensagem que Jesus esperava deles era que eles apenas crescem naquilo que ele estava falando. Estava mostrando para eles algo simples demais,
mas por conta da incredulidade que tem no coração de cada um de nós, estavam no coração deles também. Eles não conseguiram enxergar aquilo que Jesus estava ensinando, que não é comer a carne de Cristo, mas era alimentar de Cristo no sentido do quê? Da pessoa de Jesus Cristo, dos seus ensinamentos, das palavras dele, daquilo que ele estava tentando passar para o povo. Isso está nos nossos dias de hoje. Quantos sermões, instruções, quantas repreensões, exortações que nós recebemos, mas que não entra no nosso coração, não entra no nosso entendimento. Não é porque somos, como a própria palavra diz, neófitos. Não. Mas é a incredulidade do nosso coração, de querer receber essa verdade que está sendo explicada, ensinada, com detalheza, com recursos riquíssimos. Não só por aqueles que sobem aqui em abertura de culto, mas na mensagem, numa conversa após o culto ou antes do culto. Mas a incredulidade do nosso coração não permite a gente enxergar essas coisas, como eles não conseguiam enxergar. O sermão era duro. É uma mentira. Mas é a nossa especialidade criarmos desculpas para podermos fugir das nossas responsabilidades. É uma especialidade do nosso coração. De ouvirmos verdades que confrontam o nosso coração, que nos coloca na linha, nos corrige, mas a gente não quer obedecer a palavra de Deus. Preferimos rebeldia, preferimos fazer como eles fizeram, eles retornaram, voltaram para trás, abandonaram o Senhor. Porque a gente olha no começo do capítulo, o próprio Jesus os repreendeu, porque eles estavam seguindo Jesus, não porque Jesus estava ensinando coisas boas para eles, mas por conta da comida. Era a comida que estava atraindo esse povo. Eles não estavam porque Jesus estava com ensinamentos profundos, que corrigiam, exortavam, colocavam na linha. Porque é o que nós precisamos, irmãos. Nós precisamos ouvir sermões e duros, a maioria das vezes, duros mesmo, confrontantes. Que não dá no meio. Tem que estar no meio. Eu não consigo ir em uma igreja onde sermões não são biblicamente corretos e que confronte a minha pessoa, o meu pecado, a minha vida, a minha pilantragem. Eu não consigo. Eu não consigo. E eu cansei de ouvir, o pastor hoje está com o cajado na mão, está descendo o cajado na igreja. Eu cansei de ouvir isso. Mas isso é uma desculpa para eu continuar vivendo na mentira, no pecado. Mas nós precisamos de sermões duros, sim. Sermões bíblicos, sim, que confronte a nossa natureza, que confronte a nossa humanidade que é caída. Nós somos caídos e fracos, irmãos. Não há força em nós. Quer ver um sermão duro? Amós capítulo 6. Aqui é um sermão duro. Aqui sim é um sermão duro. Porque havia um povo que estava com teimosia, vivendo em pecado, vivendo para eles si, para próprias suas coisas, vivendo só para aquilo que era agradável a eles. Aí vem a palavra de Deus, aí sim é um sermão duro. Amós 6. Ai dos que repousam em Sião, e dos que estão seguros no monte de Samaria, homens notáveis da principal das nações, aos quais vem o povo de Israel. Passai a Calné e vede, dali e ide a grande Ramate, e depois descei a Gate dos filisteus. Serão eles melhores do que estes reinos? Ou será a sua terra maior do que a vossa? Vós que adiais o dia mau e fazeis que se aproxime um reino de violência, que dormes em camas de marfim e vos estendeis sobre os vossos leitos, comendo o cordeiro do rebanho e os bezerros cevados, que cantais ao som da lira e inventais para vós instrumentos musicais como Davi,
que bebeis vinho em taças e vos unges com o mais excelente óleo. Mas não vos afliges por causa da ruína de José. Por isso, agora ireis para o exílio, entre os primeiros que forem cativos, e cessarão os fins dos banqueteadores. Jurou o Senhor Deus por si mesmo. O Senhor Deus dos exércitos diz: abomino a soberba de Jacó e aborreço os seus palácios. Entregarei a cidade e tudo o que nela há. Ficando de resto 10 homens numa casa, morrerão. Se o parente de alguém, o qual há de queimar ou tomar para levar-lhe os ossos para fora da casa, e disser ao que estiver no mais interior da casa: está aí alguém contigo? E este responder: ninguém. Então dirá este: cala-te, porque não podes fazer menção do nome do Senhor, pois o Senhor ordenou: a casa grande será despedaçada e a casa pequena reduzida a fragmentos. Poderão correr cavalos na rocha, poderão lavrá-la com bois. Vós, porém, haveis de tornar a justiça em fel e o fruto da retidão em alosna. Vós que vos alegrais com Lodebar e dizeis: não apoderamos nós de Carnaim por nossa própria força? Pois eu os levarei sobre vós, ó nação de Israel, um povo, diz o Senhor Deus dos exércitos, que vos oprimirá desde a entrada de Ramate até ribeiro de Arabá. Isso é uma mensagem dura. Um povo que estava no pecado, desobedecendo. Isso sim é uma mensagem que vem e arrebenta com o povo. Agora essa mensagem que Jesus trouxe, dizendo que Ele é o pão da vida, que se nós comermos desse pão, nós de fato teremos vida, mostrando para nós onde nós temos que buscar alimento verdadeiro para as nossas almas. Isso não é uma mensagem dura, isso é uma mensagem de vida, libertadora para as nossas almas, para nós, nos mostrando onde nós devemos de fato nos apoiarmos, onde nós devemos de fato buscarmos o nosso verdadeiro alimento, aquilo que preenche as nossas almas, nos alegra, nos conforta, em toda e qualquer situação. É no verdadeiro pão da vida que desceu do céu, é Cristo, somente Ele. Isso sim, isso é uma mensagem de vida para nós, que nós não venhamos a ser como esses que vieram desculpa, irmãos, para poder viver uma vida de pecado, retroceder. Isso é uma mentira, que nós venhamos a de fato falar assim, ou como Pedro falou, porque Jesus, quando viu que estava todo mundo indo embora, olhou para os 12, falou: e vocês não vão também? Vocês não vão também? Não vão embora também não? E Pedro, através do Espírito Santo, diz: para quem iremos? A nossa segurança, força, alegria está no Senhor Jesus Cristo. É Ele que nos sustenta e fortalece a nossa vida. Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus.